Sabe quando a prefeitura de uma cidade pequena decide contratar um artista famoso? Parece uma coisa super comum, né? Mas e quando essa decisão envolve uma bolada de dinheiro público? Aí a história muda de figura e acende um debate que vai longe. Vamos entender como um único show acabou revelando uma discussão bem mais profunda sobre as prioridades de toda uma comunidade. A história toda começa, na verdade, com este número aqui: R$ 280 mil. Olha, para uma cidade grande talvez nem pareça tanto assim. Mas para um município pequeno, convenhamos, é uma quantia que pode mudar muita coisa. E é exatamente esse o valor que está no centro de toda a controvérsia. E claro, esse valor logo de cara levanta uma pergunta inevitável. Tudo isso por um único show de algumas horas? É essa pergunta, bem simples até, que transforma uma decisão administrativa em um baita debate público. Ok, para a gente entender essa polêmica, primeiro a gente precisa olhar o outro lado da moeda, né? A justificativa oficial. Qual é a lógica da administração pública por trás de um investimento desse tamanho? Bom, os fatos são bem diretos. A cidade de Ribeirão Vermelho, em Minas Gerais, quer trazer a famosa dupla sertaneja, César e Paulinho, para ser a grande atração do seu evento anual. A lógica da prefeitura se baseia em alguns pontos que parecem fazer sentido. Primeiro, a dupla é conhecida no Brasil inteiro, o que em tese atrairia muita gente. Isso, por consequência, fortaleceria o evento local e, o mais importante, movimentaria a economia da cidade. E para fechar, eles argumentam que o valor está dentro do que se paga por aí para artistas desse nível. E tem mais um detalhe técnico aqui. A contratação seria feita por um mecanismo chamado inexigibilidade de licitação. A lei permite isso, sabia? Artistas que são consagrados pelo público podem ser contratados sem aquela concorrência tradicional, justamente por serem únicos. Ou seja, do ponto de vista legal, o procedimento está correto. Ué, mas se o processo é legal, por que tanta polêmica? Então, é porque a discussão vai muito além da lei. A legalidade da coisa é só o ponto de partida. E aqui está o pulo do gato, a questão central que os críticos levantam. Para uma cidade pequena com tantas outras necessidades do dia a dia, é realmente razoável gastar essa grana toda num único evento? Será que esse é o melhor uso possível para o dinheiro público? Um dos principais argumentos da prefeitura é, claro, o estímulo à economia local. Só que a principal crítica é a falta de dados concretos que sustentem isso. O objetivo é ótimo, mas cadê as estimativas? Qual seria o retorno financeiro real para a cidade? Essa pergunta ficou no ar. Isso nos leva a um conceito que é fundamental em gestão pública, o famoso custo de oportunidade. Basicamente, o que mais poderia ser feito com esse mesmo dinheiro? Essa citação da fonte original já prepara a gente para essa reflexão. E olha, as alternativas são muitas. Esse dinheiro poderia, por exemplo, financiar projetos culturais que duram um ano inteiro, ou então ir para a manutenção de parques, ampliar programas sociais, ou até mesmo apoiar vários artistas da própria região, distribuindo melhor o investimento. Aí fica bem claro, né? A questão vai muito além de um único show ou de um contrato específico. O buraco é bem mais embaixo. E vamos reforçar esse ponto para não ter dúvida. Ninguém está dizendo que o contrato é ilegal. A nova Lei de Licitações do Brasil, a Lei 14.133, de fato permite esse tipo de contratação direta. Ponto final. E aqui a gente chega no coração da coisa. Como a própria fonte aponta, o debate não é sobre a lei, não é jurídico, ele é político e social. A pergunta não é pode ser feito, e sim deve ser feito. É uma discussão sobre quais são os valores e as prioridades daquela comunidade. E no fim das contas, tudo se resume a isso, uma questão de prioridade. Como é que uma cidade equilibra a necessidade de ter grandes eventos, que trazem visibilidade e alegria, com as necessidades mais básicas do dia a dia da população? E essa é a pergunta que fica no ar, sem uma resposta fácil, e que, na verdade, se aplica a qualquer cidade, grande ou pequena. Como encontrar o equilíbrio certo entre o brilho de uma noite especial e as necessidades de todos os outros dias do ano? No final, é uma reflexão fundamental sobre como o dinheiro de todo mundo é e como ele deve ser utilizado.